Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Charles Dias e é com muito prazer que eu recebo a todos vocês para mais essa live com o tema Igreja, o que está acontecendo contigo? A parte 2. A pedidos, nós estamos fazendo essa parte 2. A primeira live foi muito produtiva. Eu convidei o Jean, que é um amigo que eu tenho, professor de teologia, tem uma estrada muito grande como cristão e tem a cada dia se aprofundado nesse conhecimento acerca da igreja, conhecimento diverso na área da teologia. Então é oportuno que nós possamos dialogar, nós que somos cristãos, possamos dialogar acerca do papel da igreja atualmente e fazer um paralelo com aquilo que Jesus disse que nós, como igreja, devemos fazer, deveríamos fazer e o que estamos fazendo como igreja. Estamos apresentando de uma maneira correta, de uma maneira decente, responsável, sendo engajados em fazer a obra e ter esse relacionamento com Deus, íntimo, profundo, sincero, dinâmico com Ele. Então eu quero convidar você a assistir essa live e aprender conosco. Nós estamos aqui também como aprendizes e eu acredito que você vai poder pensar e ressignificar muitas coisas em relação à igreja, muitos assuntos. Surama, seja bem-vinda! Está aqui o Jean, nosso convidado de hoje. É um prazer ter essa conexão maravilhosa, divina, especial na minha vida. Jean Silva. Depois, pessoal, sigam o Jean aqui no Instagram, é _ Jean D. Silva. A primeira live está lá no meu canal do YouTube, Charles Dias. Você vai encontrar essa live lá. Igreja, o que está acontecendo contigo? Essa live tem o mesmo tema. Igreja, o que está acontecendo contigo? E a parte 2. Como eu disse anteriormente, a pedidos, nós vamos fazer essa live para tratar de assuntos referentes à igreja, ao papel da igreja atualmente. E, obviamente, faremos uma ligação, um elo, uma correlação entre o que ela está vivendo hoje com o papel que foi designado a ela lá atrás. E que isso é muito atual, vigente, e eu acredito que Deus ele tem movido as coisas e a igreja, se estiver cooperando, ela vai agir de uma forma responsável. Ela vai começar a fazer a diferença nesse mundo, na sociedade, porque nós somos chamados para brilhar. Bianca, seja bem-vinda a essa live. A vocês que estão aí, eu peço que indiquem essa live para que outras pessoas possam desfrutar desse conhecimento, desse diálogo, dessa discussão a respeito do papel da igreja atualmente. Desde já eu agradeço. A live, a primeira live, a parte 1, está lá no meu canal do YouTube, Charles Dias. Então, procure lá, indique, compartilhe com outras pessoas, ok? A Rede da Família, seja bem-vinda a mais essa live. Igreja, o que está acontecendo contigo? Parte 2. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e que seja uma live onde você seja edificado por Deus, onde você possa aprender e aprender mais conhecimentos acerca do meu papel, do seu papel como igreja aqui na Terra. Hilton, bem-vindo! Muito bom ter vocês aqui, essa parceria, e eu acredito que o Jean também vai se alegrar muito
Pessoal, o Jean, além de ser professor de teologia, ele contribui, ele cresce e contribui lá na Igreja Batista Nacional Rio Novo, Missão do Anjo da Guarda. Ele está ali com o pastor Stanley e tem sido uma bênção, muitos frutos têm sido gerados lá. Tayane, seja bem-vinda. Renato, há quanto tempo? Eu acredito que tu estás aí no Rio de Janeiro. Uma conexão, gente, de outro estado. Todos são bem-vindos. Então, é um prazer receber vocês. Eu espero que essa live possa edificar você e que você também possa indicar e compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas por meio daquilo que iremos discutir aqui. Ok? Então, vejam a primeira parte lá no meu canal do YouTube, Charles Dias. Vejam a primeira live. Essa é a parte 2 porque as pessoas ficaram muito interessadas em ver a continuidade por termos tratado na primeira parte de temas profundos, temas concernentes ao papel da igreja. E, além de temas profundos, temas muito amplos. E uma gama de informações foi compartilhada na primeira live e tivemos ótimos feedbacks a respeito. As pessoas gostaram bastante. O horário também ficou mais acessível a pedido de vocês que se planejaram para nos acompanhar e nos prestigiar aqui nesse horário no Instagram. E essa live depois eu vou postar lá no meu canal do YouTube. Então você vai ter acesso às duas lives. Igreja, o que está acontecendo contigo? Parte 1, que já está postada lá, e essa live que nós vamos realizar hoje. Ok? Combinado? Eu conto com a colaboração, com a cooperação de vocês e juntos nós cresceremos, juntos nós vamos poder frutificar mais, fazer muito mais em prol das outras pessoas e em prol de nós mesmos, para que sejamos uma igreja saudável, uma igreja curada, que saiba qual é o seu papel, a sua identidade em Cristo e possa caminhar de uma maneira segura, confiante, sabendo quem é em Cristo e o que pode fazer através dele. Cecília, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Pessoal, eu estou só aguardando aqui o a solicitação para o Jean, para eu aceitar ele aqui, que está um pouco confuso aqui na minha tela, para mandar o convite. Vamos ver aqui. Ok. Aguardando o Jean, aguardando o Jean. Igreja, o que está acontecendo contigo? Parte 2. Bem-vindo! Graças a paz. Pessoal, a paz. Pessoal, excelente noite a todos. É um prazer receber o Jean aqui. Já é um professor de teologia, tem uma carreira aí como cristão, uma pessoa que desenvolveu e ainda desenvolve, porque tem contribuído até nessa área de louvor e adoração de ministérios, grupos, equipes de louvor, de música na igreja. E é um prazer recebê-lo aqui e nós iremos tratar acerca desse tema muito relevante, importante, sério, profundo e amplo, que é igreja. O que está acontecendo contigo? A parte 2. A primeira parte está lá no meu canal do YouTube, Charles Dias. E a pedidos, estamos continuando com esse tema, colocando em um horário mais acessível para você que já está aqui nos prestigiando. E aprendemos por estarmos fazendo isso, por estar fazendo isso, e você aprende também conosco. É uma troca, uma edificação mútua.
Então, Jean, seja bem-vindo a mais essa live. E aí eu passo a palavra para ti, de saudação. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? E poder estar aqui para de alguma forma colaborar sobre esse assunto que de uma forma ou de outra ela é importante a gente, como eu disse na semana passada, as ponderações que a gente precisa fazer, a, nós precisamos nos examinar como igreja de Cristo aqui na Terra, saber aonde nós estamos e aonde nós precisamos chegar, né? Não é uma, não, a igreja não é um projeto humano, mas é um projeto divino, né? Então a gente precisa saber aonde temos que chegar em Cristo Jesus como igreja aqui na Terra. E falar sobre esse assunto é desafiador, né? É o momento atual, né? A igreja, o que está acontecendo com você hoje é uma pergunta relevante, porque é justamente isso. A gente tem visto a igreja, de uma certa forma, ela ser meio que assim, controversa com algumas coisas nas escrituras, né, algumas coisas que a gente vê hoje, né? E o papel da igreja, ela é fundamental, a postura que ela tomou. Eu estava falando até ontem no estudo, Charles, que o povo de Israel ele tinha uma missão, né? E essa missão era poder ser luz no mundo para as outras nações. Quando Deus tira a nação de Israel lá do Egito, né? Primeiro fazendo aqueles milagres, né? Com relação às pragas, né? No, no Egito. E, e aí Deus tira eles de lá e fala que assim, ó, agora vocês vão ser meu povo, né? Darei uma lei a vocês, uma lei moral, uma lei civil, para que vocês vivam de uma forma organizada, né? E eu vou ser o Deus de vocês, eu vou guiar vocês. E então eles saem da terra do Egito e vão, né? Vivem lá o que era para ser uma peregrinação de 40 dias, acaba se tornando 40 anos, né? Lá na península do Monte Sinai, aonde Deus deu a lei, aonde Moisés ali como intermediador entre Deus e o povo, né? Trazendo a lei. Enfim, a nação de Israel, ela falhou, né, nisso, e a igreja assumiu esse papel, né? Hoje, a igreja assumiu esse papel de ser essa luz do mundo, né? Inclusive, o tema da nossa igreja tá sendo isso esse ano, né? Uma igreja que brilha, né? Não é uma igreja de holofotes, né? Desses pirotecnia, mas mas é esse farol para o mundo, né? E nós precisamos ser esse farol para o mundo. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Dar continuidade a esse assunto, né? Eu queria Sim. dar aqui um alô para os meus amigos Robson. Ô Robson, graça e paz, cara. Robson é um teólogo também que eu conheço lá. Conheço ele aqui pela internet, né? Carlinhos, que é lá do Rio, meu xará, meu amigão, né? O Robson eu conheci aqui ele pela internet, ele tem um podcast muito legal lá, é um cara que pode até contribuir muito aqui com algumas coisas que nós vamos tocar aqui também. Presbítero da Igreja Assembleia de Deus, se não me engano, Cairóis, lá em São Paulo. Ah, legal. Sejam todos bem-vindos. Essas conexões são enriquecedoras, fortalecedoras. E é nessa unidade que, se nós contribuirmos, colaborarmos, ficaremos mais fortes Uhum. e aprenderemos uns com os outros.
Jean, a primeira parte, o primeiro assunto a respeito da igreja para que possamos tratar hoje é sobre os desigrejados. Há muitas pessoas que, por questões diversas, mas uma das que são mais evidentes, e até mesmo eu tenho relatos a respeito, é de que elas não frequentam mais igreja nenhuma por terem se decepcionado Uhum, com líderes, ou com a forma de trabalho na igreja, ou por algum tipo de tratamento, expectativas que elas criaram e não tiveram isso atendidas. Então, acabaram que se decepcionaram, ou ficaram chateadas, ou simplesmente, não estou com mais vontade de ir, eu não concordo, ou não acredito que eu tenho que ir lá no templo para mostrar que eu sou cristão uhum, por diversos motivos. E aí, esse grupo de pessoas, ele hoje tem uma representatividade, eles têm uma forma de ver a igreja e levam isso de uma forma diferente. Ou seja, eu não preciso estar no templo para que eu possa agir como igreja. Eu sei quem eu sou e está tudo bem. A respeito desse movimento dos desigrejados, sobre essas pessoas que tomaram essa decisão ou que estão nessa situação agora, ou até pensando em entrarem nesse movimento. O que é que tu pode dizer a respeito? A tua contribuição, falar a respeito disso. O meu olhar para isso, eu vejo mais ou menos, acho que tem 3 pontos nisso aí, né? Tem esses que você citou, que são os que, em algum momento de vida comunitária dentro da igreja, foram violentados na alma deles, né? Foram abusados, né? Foram machucados, né? Foram tratados realmente mal mesmo. Eu conheço pessoas assim e que se frustraram de uma tal forma com a própria liderança da igreja, e isso foi tão marcante para a vida deles que alguns deles saíram da igreja e hoje preferem se reunir em casa como pequeno grupo, ali um dia na semana, compartilhando da palavra de Deus, né? São até pessoas sinceras, mas que há essa questão, esse ferimento que houve por ter ocorrido isso. Por outro lado, há aqueles que querem viver do seu modo e acham que não querem se submeter a uma autoridade, né, eclesiástica, como um pastor, não quer estar debaixo da tutela de um pastor, acha que ele pode governar a vida dele, né? Ele diz em alto bom som que Deus é o pastor dele, né? Até uma verdade quando a gente lê João 10, né? Que Jesus vai falar que eu sou o bom pastor, as ovelhas que são minhas reconhecem a minha voz e não dão voz a nenhum outro pastor, a nenhuma voz estranha. Porém, eles são pessoas que querem viver segundo as paixões delas, né? Não querem se submeter a um pastor, não querem viver em comunidade, gritam e falam em alto e bom som que Deus é pastor dela, mas é mentira. Quando as coisas apertam para ela, né, ela dá um jeito de fugir até de Deus, né, até de Jesus. Ou seja, nem Jesus é pastor da vida delas. O ventre delas é o pastor delas, né? Elas vivem segundo os desejos dela, né? E ela vive uma libertinagem, né? É até o que a gente vê lá na igreja em Apocalipse,
eu até esqueci agora, a igreja de Pérgamo, né? Havia a igreja estava rachada porque uns estavam ainda guardando a sã doutrina e outros estavam vivendo a libertinagem do mundo, estava trazendo o mundo, o liberalismo teológico estava entrando dentro da igreja, né? E é mais ou menos o que acontece assim. Assim, há vários fatores para que essas pessoas terem se tornado essa nomenclatura que tem crescido muito durante esse tempo, que é os desigrejados. Né? Aqui em São Luís, eu conheço alguns garotos, né, que congregaram comigo, mas eles não admitiam pastores na vida deles. E eles viviam lá no Reviver bebendo, né, fumando a maconha deles e queria estar na igreja dia de domingo, louvando a Deus, mas aí não queria largar a vida promíscua que eles tinham, né? E aí acabaram que decidindo viver segundo as suas paixões e alguns deles, infelizmente, estão pagando por isso, né? Por essa escolha de viver assim. Mas, infelizmente, se cresceu muito um número de desigrejados hoje no Brasil, né? E não só no Brasil, mas no mundo, mas especificamente no Brasil, eu acho que tem cerca mais ou menos de 20 anos que isso vem crescendo. Talvez o Robson, o rapaz que eu comentei aqui, ele tem até um podcast falando sobre isso, e se ele estiver aqui online, ele pode até dar mais detalhes e estatística com relação a isso, né? Mas o fato é que a igreja tem colaborado para isso. Essa questão dessa igreja hoje, que cresceu demais, né, como a gente falou semana passada, e até foi uma pergunta que ocorreu, né, das enquetes lá que você fez, foi, na sua opinião, qual o problema da igreja atual? Né? E uma delas foram a perda de foco e o real sentido de ser igreja está esquecido. Talvez essas pessoas saiam dessa igreja a qual ela não vê o foco e ela migra para uma outra igreja. E aí chega uma hora que ela se sente frustrada porque ela não consegue enxergar nada disso em nenhuma dessas igrejas, e ele chega e fala que assim, não, rapaz, eu não vou viver no meio de uma comunidade assim, então eu vou preferir ficar na minha casa com a minha mulher, com meus filhos, eu faço um culto, parará, tal. Tem alguns problemas, por mais que seja sincero isso, há alguns problemas. Mas há aqueles que se perverteram mesmo, que querem viver segundo suas paixões. Oi, Júlia, paz. Júlia trabalha comigo. Então, isso tem se colaborado muito pela igreja atual hoje, né? Essa igreja que nós vemos que não está apacentando, né, que não olha o problema, né, da sua comunidade, a comunidade, e a gente viu lá que na sua enquete, muita gente falando sobre essa questão da falta do pastoreamento, as pessoas sentindo a necessidade de um pastor tá ajudando numa necessidade, gostaria de ter uma palavra, né, de fé da boca de um pastor, e às vezes ele não ouve isso, ele acaba sendo mais sugado, né? Sendo mais sugado do que pastoreado. Há problemas diversos com relação a isso. Mas eu acho que a igreja tem falhado nisso, né? Se preocupado em crescer e não apacentar, né? Se preocupado mais com o templo em si do que essas pessoas, né? E essas pessoas sentem falta disso. E essas pessoas, a cada vez mais, não
querem ter mais relações com a igreja, simplesmente porque a igreja agora se tornou, e esse é um problema, e eu tenho um problema muito grande de ser denominado evangélico, porque a palavra evangélico ela perdeu o sentido real, né? E hoje o evangélico se associa à igreja como essas neopentecostais, né, que prometem milagres, que prometem uma vida financeira, prometem uma porção de coisas, mas você precisa pagar alguma coisa para receber essa bênção. Quanto mais você der, mais você é abençoado. E muitas pessoas estão olhando para isso com uma aversão à igreja. É claro que quando eu era menino, lá na década de 90, no início da década de 90, falar quem queria que é evangélico, todo mundo tinha uma vergonha danada, né? Porque eu me lembro, quando era pequeno, ia para a igreja com a minha mãe, eu levava a Bíblia dentro de uma sacola, porque eu não queria passar pelos meus amigos e ser zoado. Hoje em dia, de uma certa forma, tornou-se moda, né? Você ser evangélico, né? Porque ser evangélico se tornou isso que a gente está vendo, né? Não tem nada de evangelho, né? Só leva a nomenclatura, né? Mas uma vida santa, segundo aquilo que nós precisamos ser, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina a ser, não é vista, né? Mas a gente também vê pessoas com aversão à igreja por conta disso, de como ela é tratada, de como ela vê a igreja hoje, né? Eu conheço pessoas que saíram da igreja e hoje estão em centros de umbanda, né? Estão em outros lugares, mas não quer saber de igreja coisa nenhuma, até porque os crentes não vivem o que a Bíblia ensina, vive uma hipocrisia, né? Então, é um emaranhado de coisas que colabora para que esse crescimento dos desigrejados aumente no Brasil, né? É claro que eu estou sendo muito superficial aqui, mas quem é pastor e estiver aqui sabe o que eu estou falando, né? Sabe de quantos membros nós conhecemos, né? Eu e você conhecemos gente que abandonou o evangelho, né? E que não querem saber de igreja, né? Então, assim, infelizmente, esse número tem crescido e isso tem uma tendência muito grande a crescer ainda mais, principalmente aqui no Brasil. A liderança é necessário que ela desperte para que ela possa entender que as pessoas chegam na igreja muitas vezes feridas. E Uhum. pessoas feridas ferem pessoas. Então, algumas vai ser necessário um pouco mais de tempo para que elas sejam totalmente curadas, tratadas, como uma ovelha que chega e está com problemas demais. Às vezes é só uma questão de lavagem, outras vezes tem que tosar o pelo. Então, isso demanda tempo, dói, tanto para o pastor, que realmente decide amar aquela ovelha, quanto para a ovelha. Agora, depois, aquele vaso vai ser um vaso de excelência. Agora, se demanda tempo, e nesse tempo, o apacentar, o cuidar, o atender, o assistir, suportar também, porque às vezes aquela pessoa vai ter um deslize, e aí é necessário ter uma postura de correção, mas é como foi falado na live anterior: corrigir, restaurar e recolocar. Uhum. Então, as pessoas são boas na parte da correção, mas elas não restauram e nem recolocam aquela pessoa. Outro ponto é a respeito de validar. Então, muitos líderes estão só cobrando, exigindo e apontando os erros e as falhas, mas Jesus não é assim. Jesus não é severo, difícil de lidar, duro, pressionador. Tem que dar Ele está o tempo resultado em todo alguma tendo para coisa. conosco. Exatamente, ele está tendo para conosco sempre e todos os dias, every day, misericórdia.
sempre renovando as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então é necessário que nós, e todos nós somos líderes, gente. Tem alguma pessoa que você vai alcançar, que você pode atingir com o seu testemunho. Então, em todo o tempo, pregue, se necessário, use as palavras. Então, você vai pregar e na contramão dessa hipocrisia, desse fingimento, dessa falsidade toda. Fazendo isso, nós vamos ter a Bíblia que outras pessoas estão lendo. E aí nós vamos conseguir ter o resultado e essa grande pesca das pessoas no mundo. Elas precisam olhar para nós e ter Jesus em nós. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que estar numa posição de colaborar e contribuir para que a glória dele, para que essa luz possa se manifestar em nós, e isso demanda intimidade com Deus, e através de nós, que é refletido nos outros. Outro ponto, antes de eu passar para ti para a segunda questão, é de que muitas pessoas desistem facilmente porque elas não dedicam tempo a desenvolver intimidade com Deus, a desenvolver disciplinas bíblicas. Elas não leem a Bíblia, elas não oram, elas não jejuam, elas não meditam, elas simplesmente se levantam para ter uma mensagem na rede social, acham que aquilo ali foi devocional e pronto, mais nada. Elas não fazem outro tipo de movimento. Quem que você segue no Instagram, no YouTube? Você segue pessoas que sejam de edificação, que têm uma mensagem de edificação para você, fica um alerta, isso para todos nós. Quanto tempo nós temos investido, ou talvez até desperdiçado, em outras coisas que são vãs e consideradas vaidades, correr atrás do vento, e que podemos muito bem usar esse tempo, aplicar para o desenvolvimento dessas disciplinas espirituais, para que sejamos fortes, saudáveis. E caso algum líder nos fira ou nos decepcione, nós vamos ter como modelo referencial principal e o único, que deve ser o único, Jesus. Então nós vamos continuar ali. Um dos motivos de eu estar ainda na instituição, no templo, algumas pessoas, nossa, mas diante de algumas coisas podia já ter saído, mas eu não saio, sabe por quê? Porque ali é uma oportunidade de eu ajudar outras pessoas por meio dos dons que Deus me deu. Então eu não vou estar contra, mas eu quero contribuir. Eu quero ajudar outras pessoas. Então, eu creio que esses são pontos principais para evitar que sejamos tão feridos por conta de questões de líderes, etc. Estamos diante de um cenário de pandemia e muitas igrejas tiveram que se atualizar, utilizar ferramentas virtuais para a transmissão dos cultos. E, além disso, elas experimentaram aquele formato da igreja em casa, literalmente. Igreja em casa, a transmissão dos cultos, as lives. Então, uma oportunidade, uma diversidade, variedade imensa, muitas alternativas e possibilidades de cultos no Brasil, fora do Brasil, uma oferta muito grande. E, diante desse cenário de pandemia, o que pode mudar? O que tem mudado? Que esse, acredito, foi um dos pontos altos que mudou, o culto presencial, mas o que tem mudado e o que ainda pode mudar depois desse cenário todo de pandemia? O que pode mudar na igreja? Olha, Charles, é uma pergunta que ela precisa ser considerada, né? Porque como vai ser a igreja depois disso tudo? E aí, é claro que a tecnologia, ela entrou de uma forma que auxiliou os irmãos que estavam dentro da igreja, né, e que agora não estavam mais, né, porque tem aqueles cristãos que são os cristãos do templo, né? Precisa ter um templo para que eles adorem ao Senhor. É aquele papo lá
de Jesus com a mulher samaritana, né? Aquele problema teológico enorme que estava na cabeça dela. E aí, mestre, aonde devemos adorar? Você que é judeu fala que nós devemos adorar. Vocês judeus dizem que nós devemos adorar lá no templo, né? Em Jerusalém. Nós que somos descendentes de Jacó, aqui no Monte Gerizim. E Jesus fala que assim, ó, não é nem no templo e nem no Monte Gerizim, é em espírito e em verdade, é na vida de vocês que vocês devem fazer culto. A vida de vocês é um culto a Deus, não é um lugar, não é? É claro que vai mudar, vai mudar. Para a igreja, eu não sei, Charles, eu tenho minhas dúvidas se a igreja em si ela vai mudar alguma coisa. Talvez para as igrejas que não utilizavam rede social, a mudança para algumas vão ser essa. Não usava a rede social, agora vai usar a rede social. Mas o que isso pode mudar espiritualmente, eu acho complicado. Sabe por quê? Porque nós vemos uma igreja ainda inerte. A igreja no Brasil hoje, eu vou entrar aqui numa área que se enveredou para o meio da política e se enveredou para um apoio a esse governo que está aí, eu acho complicado, né? Eu não sei se a igreja vai melhorar, eu não sei se a pandemia vai ensinar alguma coisa para a igreja num todo. Pode ser que possa mexer individualmente com uma congregação, né? Mas com a igreja, no geral, no Brasil, eu acho muito complicado. Nós temos um meio evangélico hoje muito problemático, né? E que a cada vez aumenta o ódio, que cada vez transformam o seu Messias, aquele que está lá no nosso poder aí, né? Fazendo dele seu Messias, né? E apoiando algumas coisas, né? E que é totalmente contra o que o Evangelho nos ensina, né? Então nós vemos uma igreja que não consegue olhar a dor do outro, né? No modo geral, né? Eu falo isso no modo geral, que não consegue se compadecer do outro, que não consegue ver arrependimento, não consegue enxergar que um ladrão ou que um malfeitor possa se converter. É uma igreja que hoje não acredita mais em conversão desses homens, né? Que bandido bom é bandido morto, né? Que trouxe para dentro dela essa perversidade, né? E é claro que a gente está falando de pandemia, mas o momento que a gente está vivendo é pandemia, política, social, é uma porção de coisa. Eu estou desacreditado. Eu estou desacreditado. Mas eu tenho compartilhado com os irmãos lá da comunidade, lá do Anjo da Guarda, e eu tenho falado para eles da minha preocupação, eu tenho colocado isso para eles, o quanto que a igreja não pode se perder no meio do mundo que ela está vivendo. Ela não pode ser absorvida por essa escuridão que esse mundo, sistema, tem apresentado hoje para a gente e qual a igreja está inserida, né? E eu estou usando isso como base as igrejas lá em Apocalipse que estavam vivendo momentos atribulados, né? E a chamada de Jesus para essas igrejas, né? Essas 7 igrejas lá em Apocalipse, para algumas delas fazendo elogios, mas para muitas delas falando que elas se perderam no caminho delas, que ela deixou que esse mundo, que esse século entrasse na vida delas, né? E
fizesse um reboliço dentro da igreja, ao ponto que Cristo, que eles relativizaram o evangelho. Então, assim, olhar hoje para a igreja brasileira, no momento que a gente tá vivendo, eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado, né? A igreja não estava acostumada a viver fora de um lugar dentro da sua igreja. E ela precisa aprender também a viver assim, né? A igreja, quando estava perseguido, lá no Novo Testamento, no início, né, do cristianismo, a igreja se reunia nos seus lares, né? Mas ela se movimentava, né? Ela estava se movendo segundo as circunstâncias que estavam ocorrendo. Ou seja, ela parecia um camaleão, né? Ela estava tentando tentando, como eu posso dizer, se acostumar com o ambiente que ela estava vivendo. Então não dava para adorar na sinagoga, não tinha mais essa possibilidade. Meu irmão, entrava debaixo da terra, mas os cultos continuavam, a adoração a Deus continuava, guardando a palavra de Deus, ainda mantinham isso, né? E isso era passado de pai para filho, isso estava no coração, isso até gerou mais fé nos cristãos daquela época. No nosso tempo, aqui no Brasil, onde tem-se uma liberdade enorme de adorar, quando os irmãos perderam essa liberdade de ir para o templo, muitos deles se debandearam, né? Muitos deles estão aí, desviados, depois quando a igreja voltar, eles estão de volta para dentro da igreja. Mas assim, é complicado, né? Eu olho assim, com muito pessimismo, mas orando a Deus que isso seja só uma visão equivocada minha. Mas o olhar que eu tenho hoje para a igreja, circunstancialmente, por um momento que a gente está vivendo, político, social, eu acho muito complicado. Estou desencorajado, mas orando a Deus, eu não desisti da igreja, né? Não é isso, mas é que o olhar que eu tenho daqui para frente não é bom. Não é bom. Eu te entendo, eu te entendo. E temos que ter esse olhar realista a respeito dos fatos, dos acontecimentos, e uma perspectiva de futuro otimista. E o otimismo, ele vai muito além de dizer vai dar certo, já deu certo. Simplesmente ter essa atitude de orar e de continuar se certificando de que eu sou a igreja, eu estou representando a igreja de forma correta, eu estou guardando os estatutos, os preceitos, os mandamentos, os juízos, eu estou caminhando na luz, eu estou dando que tipo de fruto. Então, eu acredito que se cada um fizer esse tipo de reflexão e tomar essa decisão, com certeza nós vamos contribuir para que esse cenário mude. E a noiva está se ornando. Sim. Aquela que vai subir, ela está se preparando. Por mais que muitos levem o cristianismo de uma forma casual, informal, flexível e moldável, adaptável aos seus desejos, aos seus prazeres, à própria cobiça, mas tem pessoas aí que estão sendo diligentes. Elas estão realmente se comprometendo com Deus, elas estão honrando os seus votos e desde o contexto do cerne familiar até fora, no trabalho, na vizinhança, elas realmente estão fazendo a diferença. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Uhum. E eu acredito que cada um que está nessa live, que vai olhar depois, lá no canal do YouTube, vai poder se identificar com essa situação de
termos um olhar real e termos uma perspectiva de que o futuro está na nossa responsabilidade, de nadar contra a correnteza, de fazer Sim. diferente. Então, as pessoas que estão aqui e as que vão ver isso depois, não por nós somos Sim. maravilhosos, nós fomos comprados pelo sangue, nós somos eleitos, nós somos livres, ok. Mas as pessoas que vão estar vendo esse tipo de diálogo, eu acredito que tem uma inclinação delas em querer mais de Deus e de saber como representá-lo da melhor forma possível. E como tem esse cenário de pandemia, enfim, já tem tempo a como ter a possibilidade de ter, de repente, acontecer uma outra reforma na igreja e como poderia ser essa reforma, quais seriam as principais vertentes dessa reforma. Eu acredito que seriam voltadas mais para estas necessidades em relação ao se congregar, à santidade, à obediência, à unidade, também à responsabilidade social. Eu acredito que seria mais por conta disso, a nossa verdade. Uhum. Mas o teu posicionamento a respeito de uma possibilidade de reforma. Haveria possibilidade de uma reforma na igreja? Ou qual é o teu pensamento a respeito disso? Eu acho que, igual a reforma de 500 anos atrás, eu acho impossível de acontecer. É claro que a reforma protestante de 500 anos atrás, dessa separação da igreja e Estado, né, e aonde a igreja católica, né, se tornou referência, né, querendo entrar em todos os âmbitos da sociedade, claro que foi necessário, né? Talvez eu acho que a reforma, a pré-reforma, ela foi muito mais sincera do que a reforma protestante com Zwinglio, Calvino, Lutero, né, e os demais. Os pré-reformadores, como os valdenses, né, foram mais sinceros. Porém, essa reforma só pôde acontecer, né, muitos anos depois, 200 anos depois, mais ou menos, né, ela aconteceu. Não como poderia ter acontecido com os pré-reformadores, mas aconteceu, né? Apesar de ter envolvimento ali político, né? Reis que não queriam mais a Igreja Católica dando pitaco em tudo, né? Isso favoreceu também esse desprestígio da Igreja Católica, favoreceu muito para que essa revolução acontecesse naquela época. Todavia, olhando para o tempo ao qual a gente vive, é claro que a gente olha e fala que assim, olha, apesar de da gente estar em tempos diferentes, mas nós precisamos de uma reforma hoje. A igreja precisa urgentemente de uma reforma. E ela só pode voltar, né, só pode haver uma reforma se ela olhar para as escrituras, né? Eu acho Exatamente. que até alguém aqui escreveu isso aqui. O O pastor pastor Daniel, Daniel. acredito que uma verdadeira reforma agora seria voltarmos realmente por meio das escrituras. Justamente, é isso mesmo, pastor Daniel. Eu acredito nisso, né? É, e há a gente já vê alguns indícios disso, né? A gente vê o crescimento até de jovens procurando o ensino das escrituras, né? De um lado, a gente vê uma igreja se levantando, né? Oriundas dessas igrejas neopentecostais, com uma liderança muito jovem,
né, que tem surgido, mas uma igreja muito infantilizada, uma igreja que não vai sustentar o tranco, né? Mas, por outro lado, há uma geração surgindo com um fervor muito grande para o olhar das Escrituras, e isso nos traz uma esperança muito grande, né? Porque nós precisamos de uma reforma. A igreja que nós estamos vendo hoje é uma igreja fraca, é uma igreja muito fraca biblicamente. A igreja no Brasil é fraca biblicamente, né? Eu conheço poucos pastores hoje que se levante com uma voz profética, né? Alguns até pode dizer de alguns famosos. Eu discordo, né? Essa voz profética a gente até ouviu na década de 80, na década de 70, 80, 90, que até essa pessoa, esse pastor, que hoje ele abdicou de não pastorear mais, né, em igreja, né, ele está com outro movimento, né, mas ele alertou muitos cristãos da época falando sobre o momento atual que a gente está vivendo, né, que essa igreja cresceria de uma tal forma, essa igreja neopentecostal cresceria de uma tal forma que iria trazer problema para aqueles que são sinceros, né, que querem viver um cristianismo sincero, né? E isso ele falou, previu isso 30 anos no início do movimento, né? Porque o neopentecostalismo começou com o Edir Macedo lá na década de 70, né? No finalzinho da década de 70, né? E isso vem crescendo de uma tal forma que a igreja tem se tornado fraca. É uma igreja que conhece pouco as escrituras, é uma igreja mais voltada para milagres, mais o curanderismo, mais desse poder miraculoso, né? Na verdade, o Brasil já tem essa questão do berço dela, né? Dessa questão mística, né? E com a igreja neopentecostal isso cresceu muito, né? Mas a gente precisa voltar a uma reforma. E a gente tem visto o crescimento de igrejas surgindo com um evangelho sério, né, denunciando, e a gente precisa denunciar isso, né? Alguns falam, não, Deus age de diversas formas. Não, não, nessas igrejas não. Biblicamente, não, né? Eu já ouvi de alguns líderes de igreja falando que não, Deus usa da forma como quer, o poder de Deus está aí. Jean, até me pergunta, Jean, você acredita que algumas pessoas que estão lá são curadas? Eu acredito, né, que muito poucas pessoas ali, pela sinceridade delas no coração, não dependendo da liderança. Se fosse depender da liderança, não. Mas por algumas pessoas com fé verdadeiras na sua simplicidade, Deus pode promover a cura nela, sim. Eu não tô dizendo isso. Mas o problema é que essas igrejas elas elas não vivem aquilo que as escrituras nos ensina, né? A gente vê Paulo instruindo a Timóteo, olha, esteja pregando em tempo e fora de tempo, esteja instruindo a igreja na sã doutrina, não admoesta a igreja, puxa a rédea disso, seja uma igreja equilibrada, que não seja com muitos dons, né? E que deixem a palavra do outro lado, que é a igreja de Corintos. A gente vê muito isso, o problema que Paulo tem com a igreja de Corintos, pelo carisma que aquela igreja tinha, os milagres que acontecia, os dons do Espírito. E Paulo chega a dar algumas instruções para essas igrejas, né? Principalmente para a igreja de Corinto, que trouxe uns problemas para ele.
Mas o fato é que há essa possibilidade, sim, né, da gente viver isso, da gente olhar para o futuro e imaginar uma igreja biblicamente, né, vivendo biblicamente, eu consigo enxergar isso, mas ainda com muitos desafios para frente até chegar lá. Mas a gente, como você disse, isso está nas nossas mãos, né? Esses que têm esse entendimento precisa se tornar voz hoje em dia para que isso aconteça, né? Ou que se não aconteça no tempo dele, mas que a voz dele reverbere para as próximas gerações, né? E nós estamos sendo ecos, esses que vivem esse evangelho genuíno, nós estamos sendo eco daqueles que antes de nós se tornaram esse brado para que voltassem à sã doutrina, né? E é isso que Jesus o tempo todo vai dizer em Apocalipse, é isso que Jesus diz e instrui Paulo, e Paulo vai repassar isso para as igrejas que ele pastoreava, né? É a fé em Cristo, não é pagando promessa, não é dando dízimo, não é barganha com Deus, é com sinceridade no coração, é com sinceridade no coração, né, e crendo na salvação em Cristo Jesus, né? E a gente, é claro que eu espero e eu acho que há essa possibilidade, né? Isso precisa acontecer urgentemente. Já eu agradeço. A gente está quase Vai terminar. no minuto final dessa live. Foi um prazer te ouvir e eu agradeço também a todos os que estão aqui até esse momento conosco e reiterar que essa live ela vai ser salva e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, Charles Dias. Então vai estar lá disponível para você. Indique para outras pessoas. Isso é parte aqui do nosso legado para que outras pessoas possam despertar ou até mesmo ressignificar o seu comportamento, a sua maneira de atuar como igreja. E eu quero também pedir a vocês que sigam o Jean. Jean está aqui conosco, underline Jean de Silva. Sigam ele aqui no Instagram. Me sigam também. Vão lá no YouTube também, se inscrevam no canal. Tem outras coisas mais. E tem essa live, a parte 1 dela, essa é a parte 2. Tem a parte 1. É o mesmo tema. Igreja, o que está acontecendo contigo. São reflexões que nós fizemos acerca dela, reflexões profundas, amplas, gerais, porque são 2 horas para tratar de assuntos que demandam anos, por vezes. E eu quero te agradecer, gente. Eu que agradeço. Te abençoar todos vocês que estão aqui conosco, com toda a sua assistência. Que vocês tenham uma noite abençoada, um sono restaurador. Amém. Que Deus possa continuar suprindo o que Ele vai suprir pela fidelidade dele, não porque nós mereçamos, mas porque Ele é fiel. Então, eu quero te agradecer e desejar a todos uma excelente noite. Valeu, muito obrigado aí pelo convite. Valeu. Falou. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal.